Bora, Rafael, se liga agora no Fábio Santos, também o Fábio Luciano falando do título do Corinthians na Copa do Brasil em cima do Vasco. O Fábio Santos que ficou muito próximo de ser campeão dessa competição pelo Corinthians, ele falou tudo agora pra gente, fez uma análise perfeita. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Nenhuma informação, a gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tetracampeão da Copa do Brasil. 95, 2002, 2009, estávamos lá, 2002 estávamos 2002 lá. Você tava lá, né? Lá. Parabéns, você Corinthians. Jogando, eu reportando, torcendo por você. Parabéns ao Corinthians, parabéns à fiel torcida. Enfim, um ano difícil, mas terminou de uma forma muito positiva. O time cascudo e camisa pesada, Silas. A gente já falava aqui quando foi lá em Belo Horizonte contra um Cruzeiro que estava melhor no momento, que fez um ano melhor do que o do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Mas o Corinthians tem isso, cara. Quando é pra valer, 22 bateu na trave, né? O Fagner pum e o Rodney foi lá e guardou e o Flamengo foi campeão. Dessa vez não deixou, não. Luizão, ontem, quando começou o jogo ali, primeiros movimentos, você começou a desconfiar que o leve favoritismo do Vasco depois do empate na Neoquímica Arena não serviria para coisa nenhuma, que o Corinthians sagraria-se tetracampeão da Copa do Brasil. Você conseguiu perceber depressa, rápido? Boa noite aqui os colegas. Elisinho demais, hein? Já deu pra perceber. Elisinho demais, hein, Luizão? Tá se entregando. A gente tá descobrindo. Bando de louco. Deu pra perceber, até pelo esquema que o Dorival, né, ele começou o jogo com o losango ali no meio campo, né, então já deu pra perceber que o Corinthians estava controlando o jogo. Capitinha, quando você pegou a escalação, Garro, cadê o Garro? Não tá? No banco? O que você imaginou? O Garro é um jogador diferente, né? E ele fez, assim, fez bons jogos pelo Corinthians. Quando ele entrou no segundo tempo de alguns jogos também ele foi importante, ele não vem na sua melhor condição física, mas lógico que é um jogador cerebral, é um cara que pode deixar o companheiro na cara do gol com uma jogada, mas aí olhando, né, a gente depois que passa o jogo é mais fácil analisar, com a entrada do Bidon, né, que acabou participando de, na minha opinião, o lance mais plástico da Copa do Brasil. Falou é importante, é isso. Então o Bidonzinho, ele, logicamente, ele tem essa qualidade para criar jogadas, mas também é um jogador que joga como segundo homem de marcação, terceiro homem de marcação, tem também essa característica. Então, assim, o Corinthians fez um jogo inteligente, o Vasco foi dono do jogo em muitos momentos, pelo apoio do torcedor, pela qualidade dos seus jogadores. O Corinthians conseguiu controlar muitas ações por essa força no meio campo, dobras de marcação, e aí no final das contas a gente dá os parabéns ao Dorival, porque a escolha dele foi acertada com relação a esse posicionamento do time para essa decisão, e também o posicionamento do Bidon aí dentro do jogo. Fábio Santos, já te adianto que o estádio tá cheio, já te adianto que no momento a gente é o Corinthians, a concorrência é o Vasco. Foi uma tacada de mestre do professor Dorival? Boa noite, Plirra. Surpreendendo 0 pessoas, né? Coringão ganhou, até a audiência estourada. Não tem pra onde correr. Como o Fábio falou, é muito fácil a gente falar agora, né, da escalação. Correr um risco que de repente se desse errado, né? Como é que você pode deixar o Garro fora do time, mas a gente que acompanha o Corinthians, principalmente durante toda essa temporada, a gente sabe que o Garro é o principal jogador dessa equipe na parte da criação, né, do meio campo, mas ele teve um ano muito conturbado, né, com uma série de lesões, não conseguiu ter sequência, e aquele segundo tempo contra o Cruzeiro deu a esperança de que ele pudesse começar o jogo, do primeiro jogo da final. Mas eu acho que a decisão foi acertada sim, eu acho que conseguiu preencher bem o meio campo, num formato diferente, né, não de que 2 linhas de 4 como foi contra o Cruzeiro, nos 2 jogos. Eu acho que o Losango ele dá essa sustentação melhor para essa equipe, tá acostumada a jogar dessa forma, né? Isso é muito mérito do Ramon também, que encontrou essa equipe lá atrás, né? O Dorival só deu continuidade nesse trabalho, e o Corinthians fez uma partida como deveria ser feita, né? Do Corinthians vencedor que nós estamos acostumados, que joga dentro e fora de casa, com o apoio do seu torcedor, jogou por menos bolas do que do que precisava, mas as 2 bolas que teve acabou decidindo o jogo. E eu acho que também, Plirra, o primeiro jogo abaixo contra o Vasco, eu acho que fez com que a equipe entrasse um pouco mais concentrada no jogo do Maracanã.
mal pro Vasco? Eu acredito que sim. Eu acho que o Vasco não esperava que o Corinthians fosse jogar tão abaixo no primeiro jogo. E o empate acabou sendo ruim pro Vasco, porque o Vasco jogou pra vencer aquela partida. E o segundo jogo, a gente até comentava, eu acho que o principal erro do Vasco na partida foi ter começado o jogo da mesma maneira que começou na Neoquímica. Com as linhas um pouco mais baixas, deixando o Corinthians sentir um pouco mais a partida, e é ruim pro time que vai jogar fora de casa, eles sabem, se o time da casa vem na pressão, traz o torcedor pra cima, eu acho que o Vasco deixou passar isso, perdeu esse time. Então o começo do jogo foi muito confortável pro Corinthians, tocava a bola de um lado pro outro, tira aquele ímpeto do torcedor, o Vasco não fez a pressão, você vai baixando a adrenalina, vai tirando a ansiedade. Como é que você acha que o Vasco poderia ter começado? Eu acho que em cima, sufocando a todo momento. Óbvio que você vai dar um contra-ataque ou outro, mas jogando dentro de casa com o seu torcedor, você vendo um jogo na quarta-feira muito bem jogado, eu acho que perdeu esses 5, 10 minutos ali de pressão que de repente pudesse ter feito a diferença na partida. Esses caras também fazem muita diferença, né? Essas são imagens de hoje ou de sábado, Joãozinho? Que hoje, né? Já estão ali com a bandeirinha do título e tal, mas no sábado também, na saída do ônibus do CT pro aeroporto também, fizeram uma festa muita gente, uma multidão ali na passagem dos jogadores que até desceram do ônibus ali timidamente, quer dizer, timidamente não, né? Com alguma cautela, hoje podendo ir pros braços do povo nas primeiras horas da manhã, ali até a hora do almoço, mais ou menos na hora do almoço, essa torcida mais uma vez fez a diferença, né? Ô, Pli, a gente fala assim, ó, se você... Fala o que você falou pra gente antes, que é até legal, o torcedor corintiano, como que ele entende o Yuri Alberto, cara? Não, o torcedor corintiano, assim, é chover no molhado, falar o quanto faz diferença. O que eu ia falar é assim, um dirigente que tá vendo o ano do Corinthians, né, um ano político, conturbado, com impeachment, e o cara vai assumir a diretoria de uma outra equipe. Não combina com isso, não copia isso, porque isso só dá certo no Corinthians. E dá certo no Corinthians. E a gente torce pra que mude Óbvio isso que tem também, que mudar, né? mas por que esses caras irresponsáveis fazem esse tipo de coisa? Porque isso daí segura a bronca, cara. O diferencial do Corinthians é o torcedor. Muita coisa, esconde muita ano ruim onde você poderia ter aberto mão da equipe, xingado a diretoria, foca em mandar um presidente embora, foca no outro, quebra estádio, quebra... Não, os caras apoiam o tempo inteiro e são esses caras que levam e fazem com que esses jogadores, mesmo tendo um ano conturbado, acreditam que pode ser campeão, cara. E eles fazem você acreditar realmente, porque eles acompanham dentro de casa. Média de público dentro de casa é de 30 e poucos mil. Vai jogar fora de casa, faz mais barulho mais que... de 40. Porque depois que teve a biometria, deu uma baixada ainda, mas é mais de 40 mil, vai jogar na casa do adversário, faz uma diferença incrível. Então, óbvio que todos esses jogadores são responsáveis por isso, porque não é fácil jogar no Corinthians, ainda mais num momento conturbado como esse. Mas... No primeiro gol, o gol de abertura da partida, marcado pelo Yuri Alberto, um lançamento, primeiro uma fatiada do Ranieri, né? Para o Mateuzinho, fez uma partidaça, domina super bem e já lança aí o Yuri. O que ele erra. Essa foi quase uma meia bicicleta aí é o seguinte, do Martínez. pra provar que não é só o Yuri que erra, a gente também comete erro. Não, e a assistência do Martínez, né? Não foi sem querer. Agora sim, olha lá, baita cruzamento do Mateuzinho. A matada do Yuri, talvez, Silas, não tenha sido tão precisa, ela dá uma escapada, mas ele faz o gol na finalização, ele vai muito bem. E escutei alguns vascaínos, Paulo Silas, reclamando da demora de reação, de saída do gol ali, do goleiro Léo Jardim. Eu até acho que ele demora, mas como que ele ia antecipar, adivinhar que o domínio de bola do Yuri ia ficar do jeito que ficou? Ó, dominou, a bola escapou, olha lá. Ele entendeu que essa bola ia ficar colada. Sim, mais perto. Aí o certo era fazer o que ele fez. Olha lá, a bola sai, ó. Aí não deu mais tempo dele sair. O Yuri é muito rápido. Se é um jogador mais lento, talvez desse tempo pra ele, né, fechar. Não deu. O Yuri foi bem demais ali. 3 dedos, ele fez uma... Ele faz um movimento, o Léo Jardim, pra sair quase que no abafa do Yuri Alberto, né? Quando ele percebe que a distância tá muito grande, ele faz um movimento natural, que é de você recuar e se posicionar ali mais próximo do gol. Você não achou nada gritante, então? Não, eu achei que fica gritante, Plia, porque como o Silas falou, o Yuri domina a bola mais longe, escapa dele. E aí, se o Léo Jardim, como não tem bola de cristal pra adivinhar como que o atacante vai dominar ou não, então assim, se você olhando pro domínio do Yuri, se o Léo continua o movimento, ele conseguiria interceptar. Eu acho que
E esse domínio do Yuri acabou atrapalhando a decisão do Léo Jardim. Ele sai para fazer quase que um abafa. Quando ele percebe que ele tá longe do Yuri, ele volta para proteger se o o gol. Yuri domina direitinho, tinha mais chance de perder o gol. Não é de perder o gol, mas aí o Léo Jardim, enfim, estaria defendendo o seu gol, né? Porque se o Léo Jardim também sai... Mata ou morro. É isso. Se o ele Yuri domina Alberto bem domina essa e bola... o Léo sai, a gente fala, pô, foi afoito. Isso, foi afoito. Exatamente isso. Mais uma coisa, a gente foca muito em tática, em físico, mas se você não fizer a parte técnica bem feita, as coisas não acontecem, né? Uma boa virada do Ranieri, um bom domínio, um bom lançamento, bom domínio do Yuri, uma boa finalização, tudo termina na parte técnica, né? Por mais que você trabalhe a parte física, a parte tática, se você estiver bem tecnicamente, você consegue criar situações de gol. Pode rodar mais um pouquinho, Johnny, porque eu quero saber agora dos nossos zagueiros, Luizão e Fábio Luciano, onde é que se fez esse buraco na zaga do Vasco? Por que isso aconteceu? É isso que me chamou a atenção, é isso que eu ia falar. Pega a defesa do Vasco toda aberta, né? O lateral sem fechar, os dois central, não sei, olha... Tá e não é nem o Paulo Henrique que tá lá, hein? Mas não é pela qualidade do lançamento do Mateuzinho? É o menino que era é o Mendes, né, que tá ali. O lançamento é muito distante, né? O Cuesta tá em cima do Yuri, né? Isso, então, não é... No caminho ali, o Robert Renan. Aliás, o PH fez um jogo abaixo, né? Abaixo. E ele estava muito aberto lá, muito aberto. Então... Eu acho que o que contribui um pouco com relação a isso são as viradas de jogo. Exatamente, é isso. Quando o Ranieri, ele vira essa bola pro Mateuzinho de um lado pro outro, ele balança muito a zaga do Vasco. Aí o Mateuzinho inverte pro outro lado, que é rápido. Claro. Duas inversões. E aí você balança o sistema defensivo e aí cria esse espaço. E é legal ver. Porque assim, logicamente a gente vê decisões sendo decididas por bola parada, um erro do adversário, enfim. Isso não. Isso aí foi uma jogada trabalhada. Então tem uma inversão perfeita do Ranieri, tem uma inversão, um domínio, uma inversão perfeita do Mateuzinho para encontrar o Yuri nesse posicionamento. E eu posso estar, né, falar do Yuri agora. Eu acredito, se o Yuri diminuísse a porcentagem de erros que ele tem, de erros técnicos. De erro técnico, fácil. A gente poderia até estar falando do nome dele para a seleção brasileira. Mas isso não é dele? Então, talvez treinando, sabe? Porque eu vejo coisa neles, eu vejo movimentos, eu vejo diagonais, eu vejo velocidade. Ele pode fazer um gol espetacular como esse, como errar um outro fácil. Sabe? Eu acho que se ele diminuísse a porcentagem... no lance seguinte. Mas é mais embaixo, né, Luizão? Ele no cabeceador, ele não é um grande cabeceador. Ele tem um bom cabeceio, Silão. Assim, mas não é o cara, você não vê ele fazendo tanto gol. É que ele não vive só disso, na verdade. Mas é que a gente tava falando até do Memphis, né? Por exemplo, o Yuri vai embora, o Memphis vai sentir muita falta do Yuri. Porque é esse centroavante raro de hoje em dia que ele te dá opção, os movimentos dele são sempre bem feitos. A gente vai questionar a finalização, o último passe, o domínio, a decisão, mas os movimentos dele são sempre bem feitos, tanto para finalizar de perna direita, para finalizar de perna esquerda. Ele começa no Santos, né? Começa no Isso. E é um cara que não, e é um cara que não se omite, né, Pri? Ele se expõe tanto que às vezes ele acaba errando mais até do que o 9 precisa, porque ele não se omite, ele não se esconde. Se ele Ele te dá baixar opção. um pouco mais essa porcentagem E é isso de que o erro. Fabinho falou, que o Sila questionou com relação ao Yuri, né? Que o torcedor do Corinthians, ele sabe esse pacote Yuri Alberto. Ele sabe que ele vai fazer um gol impossível, um gol do título, ele sabe que ele vai perder o torcedor. Falou um troço agora um pouquinho antes da gente entrar no ar que me chamou a atenção. Que ele é disparado o jogador mais ovacionado na Neoquímica. Disparado. Mais que qualquer outro. De longe. Eu fui nos últimos jogos do Corinthians, nesses jogos mais decisivos aí de Copa do Brasil, principalmente. E é logicamente que muitos jogadores são ovacionados pelo torcedor. O Hugo é ovacionado, o Memphis é ovacionado, mas o Yuri, ali, enfim, o nível de comemoração quando o nome dele aparece é maior do que qualquer um. É isso. O torcedor sabe que ele vai decidir um jogo, que é um ser humano também, que ele vai errar e que ele vai lutar, que ele vai chorar com o erro que ele comete. Então é isso. Você acha que ele representa muito também esse sentimento. Sabe por quê? Também não falta entrega pra ele, cara. Não falta. Ele se entrega pro jogo, pro time, ele cara. Sente o erro. Silas, no pior momento, ano passado, o Yuri virou meme por muitas vezes aí no ano passado. E foi o cara que mais jogou a temporada. Então a gente fala assim que jogadores, quantas vezes a gente já viu jogador que tá no momento ruim, se esconde no DM, não quer jogar. E ele não, cara. No momento de maior dificuldade, ele tava lá no campo, dando a cara a bater. Então o torcedor leva isso em consideração também. Sabe que pode contar com o cara, tanto no momento bom, quanto no momento ruim, né? Então por isso que o torcedor é apaixonado no Yuri. O empate do Vasco, o gol do Nuno, acontece por quê, Paulo Silas?
O empate? É. Foi o Andrés Gomes que deu a virada, né? Cara, a bola... Teve o erro de passe do Ranieri no meio-campo, armando o ataque do Vasco. Mas o André Gomes, ele jogou muito bem os 2 jogos, hein? Não é porque perdeu, jogador. Não, que ele foi. E ele muito consegue trazer pra dentro com o André Ramalho, que tava com a gente aqui agora. Conseguiu trazer pra dentro. E a visão, conseguiu enxergar o Nuno do outro lado, fez um passe muito bem feito. Cara, e o cara só pulou, não teve muito trabalho. Porque o Hugo já tava meio que vendido também, gigante que esticou a mão até a bola passa do lado da mão dele, mas ali foi um momento bom do Vasco. Eu achei que o Corinthians não ia conseguir mais não, hein? Aí já é a jogada em cima, já com o Andrés Gomes ciscando ali pra cima do André Ramalho. Antes ali, coisa de 5 segundos antes, houve o erro, claro, do Ranieri no meio campo, e a partir daí o Vasco da Gama conseguiu o empate com o Nuno em cima do Maicon. Tem 2 detalhes nessa jogada, né? O Corinthians faz uma saída com 3 e nessa hora o Maicon tava pelo lado esquerdo e o Ranieri como volante. A hora que ele erra o passe, tanto o Mateuzinho do lado direito quanto o Bidu do lado esquerdo já estão numa fase mais ofensiva. Então quando você perde essa bola, o Maicon vai ter que voltar como lateral. Então não é um erro de posicionamento que o Bidu tá fora da posição ou que o Maicon tá fora da... Realmente é treinado para ficar daquela maneira. 2 erros na minha opinião. Primeiro, o Mateuzinho deixou o André Ramalho muito exposto para um cara rápido. De repente, se tivesse invertido ali o Mateuzinho como lateral, o André faria essa dobra, né? Então o Mateuzinho poderia ter ajudado essa marcação. Aconteceu no jogo algumas vezes essa dobra de marcação. É por causa que quando muda essa função, às vezes atrapalha, confunde. Realmente o Mateuzinho não sabia fazer a função de um zagueiro. E pelo Maicon tá na posição de lateral, é uma bola diferente que ele tá acostumado durante os jogos. Então, de repente, se tá o Bidu ou qualquer outro lateral ali, de repente poderia ter levado mais dificuldade pro Nuno. Mas a jogada do Vasco foi muito bem feita, o drible, o cruzamento, a finalização. Essas são as questões onde a gente acha ali um erro ou outro de posicionamento. Bem marcado, hein, André? O meu são os mesmos do capítulo. Os 3, não sei a ordem. Vocês estão entrosadinhos, né? Pra mim foram os 3 destaques, realmente, assim. Martínez, Mateuzinho, pra mim, fez uma partidaça, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Ele bloqueia um chute importantíssimo no segundo tempo, participa dos 2 gols com assistência no primeiro e dá o passe pro Yuri no segundo. E o Martínez também fez uma partidaça pelo lado direito. Ô Dionizinho, pelo amor de Deus, o segundo gol do título, tá a partir do Bidon, né? Temos o lance do Bidon, né? Não, cara, se não tiver o lance do Bidon, se o editor cortou o lance do Bidon... Eu assisto. Tá. Esse lance tá louco. É daqueles para sempre, Fábio Santos? Para sempre, Plirra. Uma das coisas mais bonitas que a gente viu nos últimos anos do futebol, né? E coroado pelo gol. E eu vi uma imagem linda que a hora que o Martínez rouba a bola, a hora que ele vai tocar pro Bidon, a hora que ele mal roubou a bola, o Bidon já tá olhando pra trás, mapeando tudo que tá acontecendo atrás dele, desses jogadores raros, realmente, que sabem jogar nessa função, né? Dá um drible maravilhoso e depois é tudo muito bem feito, assim. O momento certo do Memphis afastar, a profundidade de movimento do Yuri, a bola do Mateuzinho, então tava tudo muito alinhado, assim, sabe? Isso valorizou demais ainda esse drible do Bidon, né? Mas foi um golaço. Os 2 gols do Corinthians foram muito bem trabalhados, assim. Em relação ao gol também, assim, que vale a pena destacar, é que o Bidon, ele é mais franzino, né? A gente percebe no jogo que ele tem alguns encontrões e ele cai, enfim. Nessa jogada que ele faz, e aí tem o brilhantismo do toque, mas ele toma um pontapé por baixo. E assim, teoricamente ou naturalmente, o jogador cai ali, porque é uma decisão tomar o cartão. Só que, eu acho que ele toma o pontapé, na hora que ele vê que o tanto que ele conseguiu abrir de campo, né, e ele olha e vê que tem 3 atacantes do Corinthians contra 2 defensores, ele consegue se reequilibrar novamente ali e entender a importância da jogada. Fábio, é a coisa mais natural, né? Quando você faz uma jogada de efeito assim, o próximo passo você quer continuar, você acha? E ele não, ele fez o mais simples depois, né? Ele consegue fazer o drible e teve a tranquilidade pra escolher a melhor jogada. Que ele poderia inventar e tentar meter uma bola direto no Memphis, que não seria ruim também a opção dele, mas ele fez o mais simples, tudo no tempo certo, tudo com calma, tranquilidade. Golaço. E 2 coisas me chamaram muito a atenção, 2 declarações me chamaram muito a atenção ontem, depois do jogo ali na comemoração. A do Memphis, a mais explícita de todas, né? Usando até alguns termos mais pesados, deixando claro que existe um racha entre o Parque São Jorge e o centro de treinamento. O Fabinho Soldado, mais polido, mais comedido, também falou coisas no mesmo sentido, na mesma direção, Fabinho, que a gente ainda não sabe se permanecerá
para a temporada que vem. Interessa, inclusive, os trabalhos do Fabinho interessam a outros clubes. Acho que o Internacional é um deles. Hoje me chamou a atenção a defesa também, muito clara, muito aberta, do André Ramalho no Equipe F ao Fabinho, dizendo que o Fabinho é uma peça-chave justamente nessa blindagem do futebol, de tudo que acontece no Corinthians, do ponto de vista econômico, os atrasos constantes e também essa parte política que o Corinthians tem uma enorme dificuldade de se encontrar. Você vê, um cara que não entra em campo acaba sendo vital também para conquistas, por justamente exercer essa separação entre CT, conseguir, né, separar CT e clube. E é engraçado, essa função ela tem cada vez mais tido uma importância muito grande, e principalmente no Corinthians em um ano tão conturbado. Não é fácil você ser diretor de uma equipe como o Corinthians, ainda mais onde teve o impeachment de um presidente, entra outro presidente, tem troca de treinador. A maioria desses jogadores foi o Fabinho que contratou, então ele já tem a confiança desses caras, isso ajuda muito, mas é um cara que merece muitos elogios, assim, pelo trabalho que desenvolveu esse ano, muitos problemas de dinheiro, a gente sabe que de atraso de imagem, atraso de salário, e ele conseguir contornar tudo isso, blindar isso. Você viu que as notícias que saem é muito mais política de Parque São Jorge realmente do que problemas internos ali dos jogadores, ou reclamando de alguma coisa, de alguma questão. Então, baita trabalho do Fabinho até o momento, e foi recompensado com esses 2 títulos. Então é isso, eu separei pra vocês aqui um trecho do resenha. Procurei deixar ali mais o Fábio Santos falando, o Fábio Luciano. Queria falar uma coisa que, a parte do vídeo, mano, eu postei um vídeo que eu coloquei a capa, acho que foi na sexta-feira, com a repórter lá mostrando a faixa do Vasco de bicampeão. E, mano, isso daí chega até os jogadores, mano. Chega até os jogadores. O Hugo Souza no Podpah falou que comentou desse assunto, né? Os caras fazendo faixa de campeão. O Hugo Souza falou que na hora do jogo lá também o Vegete lá falando que tava jogando em casa na Neoquímica Arena, o Vasco tava em casa. Os caras só tomam ataca toda vez que vai jogar na Neoquímica Arena. Ano passado tomaram 3 no lombo, esse ano tomaram também. Então, pelo amor de Deus, mano, os caras estavam muito soberbo. Eu tava falando, o time do Vasco, os jogadores, torcida, os caras estão muito soberbo. E foi confirmado agora, procurem, depois assistam o Podpah, a entrevista. Tava o Hugo Souza, Ranielli, Mateuzinho, Matheus Bidu. Todos eles falaram dessa soberba do Vasco aí, dos jogadores do Vasco, diretoria. Mateuzinho falando que já tinha atrás da arquibancada, não na parte que mostra na TV, atrás já tinha mosaico com as fotos dos jogadores lá, tipo campeão, tá ligado? Olha a soberba do Vasco, mano. Quem que é Vasco? Pelo amor de Deus, mano. O Vasco é menor que o Bangu, mano. Na moral. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão agora até o final do ano. Vamos ver se vai ter alguma coisa aí. Porque começa a ficar meio saturado também, né? A gente é campeão, tá certo, mas vamos ver se vai ter algum assunto aí. Talvez o transfer bancária, não sei. Até agora o Osmar Stabile nem quis falar sobre o assunto, foi perguntado, não quis falar, então a gente não sabe de nada, né? Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós.